A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando no mínimo 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de origem, mas a maior suspeita é de que pode ter começado na China, no Reino Unido ou mesmo nos Estados Unidos. Mas sabe-se que ela começou a partir de uma mutação do vírus influenza H1N1, que se espalhou das aves para os humanos. Os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos, numa instalação militar no Kansas, quando um soldado apresentou os sintomas da gripe, e algumas semanas depois já haviam mais de 1.100 soldados contaminados, e a partir daí o número de casos registrados só subiu. O motivo que a gripe espanhola se espalhou pelo mundo foi, em sua maioria, pela movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial, e por conta disso o impacto do vírus foi bem mais direto nos países que participavam do conflito. E é claro que esses países não divulgavam notícias sobre a doença, inclusive o presidente dos Estados Unidos da época censurou a imprensa para que as mortes não fossem noticiadas. Agora, sobre o nome pela qual a pandemia ficou conhecida, como a Espanha não estava diretamente envolvida com o conflito da Primeira Guerra, as notícias sobre a doença vinham de lá, e por isso ela ficou conhecida como espanhola. Em uma carta escrita na época da pandemia por um médico norte-americano, foi descrito que a doença começava como uma gripe comum e depois desenvolvia para uma pneumonia jamais vista antes. Também foi escrito que apenas 2 horas após os doentes entrarem no hospital, era possível ver manchas avermelhadas nas maçãs do rosto, e só algumas horas depois a cianose se espalhava por todo o rosto e então os doentes morriam por falta de ar, sufocados. E não existia um tratamento eficaz contra a doença. Os médicos apenas receitavam quinino, que é um medicamento usado para a malária. Já a população utilizava remédios naturais, podemos dizer assim, como limão, coco, cebola e cachaça, por exemplo. Já para a prevenção, no geral, usavam-se máscaras e o isolamento social, a quarentena. As consequências da gripe espanhola não distinguia classes sociais, ela levou pessoas de alta e baixa classe da sociedade. A falta de leitos hospitalares se tornou comum. Muitos pacientes morriam no chão de enfermarias e corredores antes mesmo de serem atendidos. Os hospitais não permitiam visitas e, nos enterros, só eram permitidos os mais próximos. As casas funerárias não davam conta da quantidade de falecidos, pois faltavam caixões. Ou seja, as pessoas morriam e seus corpos ficavam nas portas das casas esperando que carroças ou caminhões os recolhessem. Os doentes eram tantos que muitas atividades sofreram por não terem quem as desempenhassem: vender comida, transportar produtos, aplicar injeção e entre outras funções. A pandemia, enfim, começou a ter sua situação amenizada em fins de outubro de 1918, isso pelo menos no Brasil, pois os infectados estavam se recuperando, os doentes pararam de morrer e aos poucos a vida voltava ao normal. Mas a gripe espanhola deixou sua marca registrada na história, sendo considerada a mãe das pandemias, destruindo várias vidas por onde passou, afetando até mesmo a economia e dentre outros setores de vários países. Enfim, ela foi uma pandemia avassaladora. O primeiro caso da pandemia do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, foi identificado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro de 2019. E desde então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo, primeiro pelo continente asiático e depois por outros países. E Covid-19 foi o nome dado à doença causada por esse vírus, o SARS-CoV-2. Não muito tempo depois do primeiro caso registrado, já em fevereiro de 2020, a transmissão da Covid-19 no Irã e na Itália chamaram a atenção pelo crescimento rápido de novos casos e também de mortes, fazendo com que o Ministério da Saúde começasse a tomar providências. E nesse mesmo dia, o primeiro caso do Brasil foi identificado, em São Paulo. Finalmente, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, definiu o surto da doença como pandemia, e poucos dias depois foi confirmada a primeira morte no Brasil, em São Paulo, sendo que nesse mesmo dia, 2 pacientes que haviam testado positivo para coronavírus do Rio de Janeiro faleceram. E com a situação apenas piorando, uma vacina tornou-se uma grande necessidade mundial para o controle da doença e, claro, de seus danos. Até que, enfim, em maio de 2020, os primeiros resultados da fase 1 de uma das vacinas foram divulgados na revista The Lancet. Medidas preventivas também foram recomendadas, como o uso do álcool em gel, máscaras e, claro, a famosa quarentena. Isso perdurou por um bom tempo, e os efeitos e danos causados pelo coronavírus podem ser facilmente observados até os dias atuais.